Por favor, Senhor, leve meus filhos para o Senhor criar. Dê comida a eles, não deixe eles morrerem de fome. As palavras saíram arrastadas da garganta seca de Irene enquanto ela caía de joelhos na poeira quente da porteira da fazenda Santa Cruz. Suas mãos tremiam, magras como galhos secos, e lágrimas cortavam sulcos no rosto queimado de sol. À sua frente, Raul Tavares, o fazendeiro mais rico e temido de toda aquela região esquecida, olhava em silêncio para aquela mulher destroçada. O que aconteceu naquele encontro mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. Mas para entender o peso daquele momento, é preciso voltar algumas horas no tempo e conhecer a dor que trouxe Irene até ali. O sol ainda não havia nascido completamente quando Irene abriu os olhos naquela manhã. A luz fraca, que entrava pelas frestas da janela quebrada, iluminava o interior miserável da pequena casa de taipa onde ela vivia com seus 3 filhos. O chão de terra batida estava rachado como a pele de um réptil abandonado no deserto. As paredes, antes caiadas de branco, agora exibiam manchas escuras de umidade e buracos onde o reboco havia caído. Não havia móveis além de uma mesa torta com 3 pernas e alguns trapos velhos que serviam de cama no canto mais escuro do cômodo. Ali, enrolados em cobertores remendados tantas vezes que mais pareciam colchas de retalhos sem forma, dormiam Jonas, Alice e Bento. Irene sentou-se devagar, cada movimento do corpo uma batalha contra a fraqueza que tomava conta de seus ossos. Ela não comia havia 4 dias, 4 dias longos em que a única coisa que havia engolido foram cascas de mandioca velha, fervidas em água suja, e algumas folhas amargas que encontrou no terreno baldio atrás da casa. Tudo que havia, por menor que fosse, ela dava aos filhos. E mesmo assim, não era suficiente. Nunca era suficiente. Ela olhou para eles dormindo e sentiu o peito apertar como se alguém estivesse prensando seu coração com as mãos. Jonas, o mais velho com seus 10 anos, estava tão magro que as costelas marcavam relevo sob a pele escura. Os braços finos como cabos de vassoura pendiam moles ao lado do corpo. Alice, a menina de 7 anos, que antes era esperta e cheia de vida, agora passava os dias quieta, chorando baixinho enquanto segurava a barriga vazia com as mãos pequenas. E Bento, o bebê de apenas 3 anos, nem tinha mais força para chorar. Seus olhos grandes e fundos encaravam o teto com uma expressão vazia que assustava Irene mais do que qualquer outra coisa. 8 meses. Fazia 8 meses desde que José, seu marido, havia morrido soterrado em um desabamento na mina, onde trabalhava quebrando pedras por alguns trocados. 8 meses desde que o mundo de Irene desmoronou junto com aquele túnel amaldiçoado. Ela ainda se lembrava do dia em que os homens vieram avisar. Vinham sujos de terra, com os rostos pesados de quem carrega notícias ruins. Não precisaram falar muito. Ela já sabia pelo jeito que abaixaram os olhos ao chegar perto da porta. Depois da morte de José, tudo começou a desmoronar como uma parede velha que não aguenta mais o peso do telhado. A pequena horta que ela mantinha nos fundos da casa secou completamente. A terra rachada não aceitava mais semente alguma, não importava quanto ela cavasse ou regasse com o pouco de água que ainda conseguia do poço. As galinhas, aquelas 5 magricelas que ainda botavam alguns ovos de vez em quando, foram morrendo uma a uma. Primeiro de sede, depois de fome, e a última foi levada por algum bicho durante a noite. O poço, que antes jorrava água fresca mesmo nos dias mais quentes, agora estava completamente seco. No fundo, apenas lama grudenta e pedras. Irene havia tentado de tudo. Pediu ajuda aos vizinhos, mas eles mesmos mal tinham o que comer. Tentou vender as poucas coisas que restavam na casa, mas ninguém queria comprar panelas furadas e roupas remendadas. Foi até a cidade uma vez, 2 vezes,
3 vezes, batendo de porta em porta procurando qualquer trabalho, lavar roupa, limpar chão, carregar peso, qualquer coisa. Mas ninguém queria dar serviço para uma viúva magra demais, fraca demais, com 3 bocas pequenas para alimentar e nenhum homem em casa. Ela tinha orgulho antes. Aquele orgulho de mulher trabalhadora que nunca precisou pedir nada a ninguém. Mas orgulho não enchia a barriga. Orgulho não acalmava o choro de uma criança com fome. Orgulho não impedia que Jonas desmaiasse ao tentar buscar lenha. Não estancava o sangue que ali se cuspia depois de tossir tanto. Não devolvia a força aos bracinhos de Bento que já não conseguiam nem segurar um copo. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva para não perder nenhuma história como essa. É de graça e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Irene se levantou com dificuldade e caminhou até a janela. Lá fora, o sol começava a esquentar a terra seca. Ao longe, muito longe, ela podia ver as montanhas azuladas que marcavam o horizonte. E em algum lugar naquela direção ficava a fazenda Santa Cruz. 12 quilômetros de distância. 12 quilômetros sob o sol que derretia a pedra. 12 quilômetros que separavam seus filhos da morte ou de uma chance de viver. Ela sabia quem era Raul Tavares. Todo mundo na região conhecia. O homem mais rico por muitos e muitos quilômetros ao redor. Dono de terras sem fim, de gado que não se conseguia contar, de cavalos que valiam mais do que casas inteiras. Diziam que ele era duro, que seu coração era feito de pedra e que ele nunca havia ajudado ninguém sem cobrar o dobro depois. Diziam que ele não tinha família, que vivia sozinho naquela fazenda enorme, apenas com seus empregados, e que ninguém sabia ao certo por que um homem tão rico escolhia viver daquele jeito. Irene tinha medo dele, nunca havia falado com Raul Tavares na vida. Apenas o vira de longe algumas vezes, quando ele passava pela cidade em seu cavalo preto. Sempre vestido com roupas boas, chapéu de couro na cabeça e olhar sério que não convidava conversa. Mas era a última chance, a única chance. Se ela não fizesse algo hoje, amanhã poderia ser tarde demais. Irene olhou para seus filhos uma última vez antes de tomar a decisão que mudaria tudo. Ela se ajoelhou ao lado de cada um deles e beijou suas testas quentes. Jonas abriu os olhos devagar, a voz fraca como um suspiro. Mãe, a senhora vai sair? Irene engoliu o nó na garganta e forçou um sorriso que mais parecia uma careta de dor. Vou buscar ajuda, meu filho. A mãe volta logo. Cuida dos seus irmãos. Ela pegou o xale mais velho que tinha, aquele que já estava desbotado e cheio de buracos, amarrou na cabeça para se proteger do sol e saiu porta fora antes que a coragem a abandonasse. O calor batia na terra como marteladas. Cada passo que Irene dava levantava uma nuvem de poeira que grudava em sua pele suada. Seus pés descalços sangravam onde a pele havia rachado, mas ela não parava. Não podia parar. A cada metro que avançava, ela pensava nos rostos dos filhos. Pensava em Jonas, tentando ser forte mesmo estando fraco demais para ficar de pé. Pensava em Alice segurando a dor com as mãozinhas na barriga. Pensava em Bento, tão pequeno, tão frágil, que talvez não aguentasse mais um dia sem comida. O caminho até a fazenda Santa Cruz era longo e cruel. Passava por áreas onde antes havia plantações, agora apenas terra seca e rachada. Passava por casas abandonadas, onde outras famílias haviam desistido e ido embora em busca de vida melhor em outro lugar. Passava por um cemitério pequeno, onde cruzes tortas marcavam túmulos de gente que não conseguiu sobreviver àquela terra sem piedade. Irene olhava para aquelas cruzes e rezava baixinho para que seus filhos não acabassem ali também.
O sol subia no céu e o calor aumentava. Irene sentia a cabeça rodando, as pernas bambas, a boca seca como areia. Ela não tinha tomado água desde a véspera. Não tinha água em casa para tomar. 2 vezes ela teve que parar e se apoiar em árvores secas para não desmaiar. Mas sempre que pensava em voltar, em desistir, a imagem dos seus filhos aparecia na mente e ela forçava os pés a darem mais um passo, e depois outro, e mais outro. As horas passavam devagar, como se o tempo tivesse engrossado no calor. Irene via miragens na estrada, achava que via água onde só havia pedras, achava que via sombra onde só havia sol. Sua visão ficava embaçada e ela piscava forte tentando manter o foco. Precisava chegar. Tinha que chegar. Não havia outra escolha. Era isso ou assistir seus filhos morrerem um por um sem poder fazer nada. Quando finalmente avistou a cerca da fazenda Santa Cruz ao longe, Irene quase caiu de joelhos ali mesmo. A propriedade era imensa. Cercas de madeira bem cuidadas se estendiam até onde os olhos alcançavam. Do outro lado da cerca, ela podia ver pasto verde, milagrosamente verde, em meio a toda aquela seca. Gado gordo pastava tranquilo. Cavalos de pelo brilhante corriam livres em currais enormes. Ao fundo, a casa grande se erguia como um palácio. Era uma construção de 2 andares, com varandas largas, janelas enormes e um telhado vermelho que brilhava sob o sol. Irene se arrastou até a porteira principal. Suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia ficar em pé. Um homem apareceu, um dos trabalhadores da fazenda. Ele era forte, bem alimentado, vestia roupas limpas e tinha um chapéu que protegia seu rosto do sol. Ele olhou para Irene com uma mistura de surpresa e pena. "O que a senhora quer aqui?" A voz dele não era ríspida, mas também não era exatamente gentil. Irene tentou falar, mas a garganta estava tão seca que nenhum som saiu. Ela engoliu em seco, lambeu os lábios rachados e tentou de novo. "Preciso falar com o senhor Raul Tavares. Por favor, é urgente." O trabalhador franziu a testa. "O patrão não recebe qualquer pessoa assim, não. A senhora tem que marcar, tem que ter motivo." Irene sentiu as lágrimas começarem a descer pelo rosto. "Meus filhos estão morrendo de fome. Eu preciso falar com ele, por favor, pelo amor de Deus." Algo no jeito que ela disse aquilo, algo no desespero puro que transbordava de cada palavra, fez o homem hesitar. Ele olhou para ela por um longo momento. Viu o estado deplorável em que ela estava, os ossos aparecendo sob a pele, os pés sangrando, as roupas em trapos. Ele suspirou fundo. "Espera aqui. Vou ver se ele atende." O trabalhador se afastou em direção à casa grande. Irene ficou ali parada na porteira, segurando as tábuas de madeira para não cair. Ao redor dela, a fazenda funcionava como um mundo à parte. Homens trabalhavam levando feno para o gado. Outros consertavam cercas. Alguns lavavam cavalos em um tanque cheio de água limpa. Água limpa. Irene olhava para aquela água com uma vontade desesperada de mergulhar a cabeça ali e beber até não poder mais. Mas ela se conteve. Não podia dar vexame. Precisava manter o mínimo de dignidade que ainda lhe restava. Minutos passaram. Pareciam horas. O sol queimava suas costas através do xale fino. Ela começou a achar que o trabalhador não ia voltar, que Raul Tavares havia mandado dispensá-la, que tudo tinha sido em vão. Mas então ela viu movimento na varanda da casa grande. O trabalhador voltava, e atrás dele vinha um homem alto, de ombros largos, andando com passos firmes e decididos. Raul Tavares. Ele era exatamente como Irene imaginava, e ao mesmo tempo completamente diferente. Alto, devia ter seus 40 e poucos anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas.
Usava calças de tecido bom, camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, colete de couro e botas que brilhavam mesmo cobertas de poeira. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos, cinzentos como nuvem de tempestade e duros como pedra. Olhos que pareciam enxergar através das pessoas e pesar o valor delas numa balança invisível. Ele parou do outro lado da porteira e a estudou em silêncio por um momento que pareceu se esticar para sempre. Então falou, a voz grave e controlada. Me disseram que você precisa falar comigo. Não havia gentileza na voz, mas também não havia crueldade. Era apenas uma afirmação neutra, esperando resposta. E naquele momento, ali parada diante daquele homem poderoso, Irene soube que tinha apenas uma chance, uma única chance de salvar seus filhos. Irene tentou falar, mas as palavras se enroscaram na garganta. Ela olhou para Raul Tavares e viu um homem que tinha tudo, enquanto ela não tinha nada. Um homem cercado de fartura, enquanto seus filhos morriam de fome a poucos quilômetros dali. A injustiça disso tudo a atingiu como um soco no estômago vazio. E, de repente, ela não conseguia mais se segurar em pé. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos na poeira quente, as mãos agarrando as tábuas da porteira para não desabar completamente. Levanta daí, mulher, disse Raul. Mas não era uma ordem áspera. Havia algo diferente no tom, algo que Irene não conseguia identificar. Ela balançou a cabeça, as lágrimas correndo livres agora, molhando a terra seca aos seus pés. Não consigo, senhor. Não consigo mais. A voz saiu quebrada, partida em 1000 pedaços. Meus filhos, meus 3 filhos estão morrendo. Eu tentei tudo, tudo mesmo. Mas não tenho mais nada. Não tenho comida, não tenho água. Não tenho como sustentar eles. Raul desceu os olhos para ela. Aquela mulher arrebentada, ajoelhada na sua porteira, não era a primeira pessoa desesperada que batia ali pedindo ajuda. Ele tinha visto muita gente em situação difícil ao longo dos anos. A seca tinha sido cruel com quase todo mundo na região, mas geralmente ele mandava embora. Dava algum dinheiro às vezes, ou um saco de mantimentos, e dispensava. Não era homem de se envolver com a miséria alheia. Tinha aprendido desde cedo que neste mundo cada um carregava seu próprio peso e não adiantava tentar carregar o peso dos outros também. Mas havia algo naquela mulher, algo no desespero absoluto que emanava dela. Algo no jeito que ela tinha caminhado quilômetros sob o sol escaldante, descalça e faminta, para chegar até ali. Raul conhecia determinação quando via. E aquela mulher tinha atravessado o inferno para chegar na porteira dele. Quantos filhos você disse que tem? Ele perguntou, a voz ainda controlada, mas com um fio de algo diferente por baixo. 3, senhor. Jonas tem 10 anos, Alice tem 7 e Bento acabou de fazer 3. Irene limpou o rosto com as costas da mão suja. Eles são bons meninos. Obedientes, trabalhadores. Jonas já ajuda em tudo que pode mesmo pequeno. Alice é esperta, aprende rápido. E Bento? Bento é só um bebê ainda. Raul cruzou os braços sobre o peito. E o pai deles? Onde está? A pergunta veio como uma lâmina afiada, e Irene sentiu a dor dela rasgar por dentro. Morreu há 8 meses. Desabamento na mina. Ela respirou fundo, tentando controlar a voz. Desde então, tudo foi desmoronando. A horta secou, os bichos morreram, o poço ficou vazio. Eu tentei arranjar trabalho, mas ninguém quer dar serviço para a viúva, com 3 bocas pequenas para alimentar. O silêncio que caiu entre eles era pesado. Irene podia ouvir o som do vento quente soprando pela terra seca. Podia ouvir o mugido do gado ao longe e o relinchar dos cavalos. Podia ouvir seu próprio coração batendo descompassado no peito. E então, sem conseguir segurar mais, sem ter mais nada a perder, ela disse as palavras que tinha vindo dizer. As palavras que estavam queimando dentro dela desde que saiu de casa. Por favor, Senhor, leve meus filhos para o Senhor criar.
A voz saiu num sussurro desesperado. Dê comida a eles. Não deixe eles morrerem de fome. Eu não consigo mais cuidar deles. Eu falhei como mãe. Falhei como tudo, mas eles não merecem morrer por causa dos meus fracassos. Ela ergueu os olhos inchados para Raul, suplicando. Leve meus 3 meninos, Senhor. Mesmo que o Senhor não me queira junto. Só não deixe eles morrerem. Eu imploro. As palavras ficaram suspensas no ar quente entre eles. Raul Tavares ficou completamente imóvel, olhando para aquela mulher que estava oferecendo a única coisa que ainda tinha de valor no mundo. Seus filhos. A coisa mais preciosa que uma mãe pode ter, ela estava disposta a entregar nas mãos de um estranho só para que eles tivessem chance de sobreviver. Ele tinha visto muita coisa na vida, mas nunca tinha visto amor assim. Amor tão grande que era capaz de se destruir para salvar o que amava. Os trabalhadores que estavam por perto tinham parado de trabalhar e olhavam de longe, curiosos. Ninguém se aproximava, mas todos queriam saber o que ia acontecer. Raul Tavares era conhecido por ser duro nos negócios, justo, mas inflexível. Ele não era homem de caridade, não era homem de se comover. Mas ali estava uma mulher literalmente implorando de joelhos para que ele pegasse seus filhos. E algo dentro de Raul, algo que ele achava que tinha morrido há muito tempo, começou a se mexer. Ele pensou na própria história, em como tinha chegado onde estava. Não tinha sido fácil. Nada na vida dele tinha sido fácil. Ele tinha construído aquela fazenda com as próprias mãos, trabalhando desde garoto, juntando cada centavo, comprando cada pedaço de terra com suor e sangue. Não devia nada a ninguém. Mas também nunca tinha esquecido de onde veio, nunca tinha esquecido como era passar fome, como era não ter nada, como era olhar para o futuro e ver apenas escuridão. Levanta daí, ele disse de novo, mas dessa vez a voz era diferente, mais suave. Ele abriu a porteira e estendeu a mão para Irene. Ela olhou para aquela mão grande e calejada, sem entender. Levanta, não quero ninguém de joelhos na minha porteira. Irene segurou a mão dele e se ergueu com dificuldade, as pernas bambas. Ela ficou ali parada, tremendo, esperando a resposta que ia definir se seus filhos viveriam ou morreriam. Raul olhou fundo nos olhos dela. Viu ali todo o sofrimento, todo o desespero, todo o amor desesperado de uma mãe. E então ele disse algo que ninguém esperava ouvir, incluindo ele mesmo. Vou levar seus filhos, sim. Irene sentiu o mundo girar. Um alívio tão grande a invadiu que ela quase desmaiou. Mas antes que ela pudesse agradecer, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Raul continuou. Mas vou levar você também. Irene piscou confusa. O quê? Mãe não se separa de filho, disse Raul com firmeza. Se eles vêm para minha fazenda, você vem junto. Vou buscar seus meninos agora mesmo. Onde é sua casa? Irene não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. As lágrimas voltaram a correr. Mas agora eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de choque, de uma esperança tão grande que doía no peito. O Senhor vai levar a gente? Todos! A voz saía trêmula, quase inaudível. Raul acenou com a cabeça. É o que eu acabei de dizer. Mas preciso saber onde buscar as crianças. Elas estão sozinhas? Irene limpou o rosto com as mãos trêmulas. Estão na casa, 12 quilômetros daqui, sentido leste. Uma casinha de taipa com o telhado meio caído, perto de onde tinha um pé de aroeira grande. Ela engoliu em seco. Eles estão fracos demais para andar. Jonas tenta cuidar dos mais novos, mas ele também está muito fraco. Raul virou-se para um dos trabalhadores que observava de longe. Joaquim, prepara a carroça e 2 cavalos. Agora. O homem correu para obedecer. Raul olhou para Irene novamente. Você vai vir comigo. Vamos buscar suas crianças e trazer todo mundo para cá. Ele fez uma pausa. Mas eu não aceito mentira nem enganação.
Se eu chegar lá e a situação for diferente do que você contou, não vai ter segunda chance. Entendeu? Irene balançou a cabeça freneticamente. Eu juro, Senhor, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu não estou mentindo. Meus filhos estão morrendo. O Senhor vai ver. Raul estudou o rosto dela por mais um momento, como se estivesse fazendo um cálculo mental. Então acenou para que ela o seguisse. Vem, vamos entrar enquanto preparam a carroça. Você precisa beber água e comer alguma coisa, senão vai desmaiar no meio do caminho. Irene o seguiu com passos inseguros através da porteira. Era a primeira vez que ela entrava na fazenda Santa Cruz. Tudo ali parecia irreal. O chão era cuidado, sem mato crescendo solto. As cercas eram firmes e bem pintadas. As construções eram sólidas, bem feitas, cobertas com telhas de verdade. E havia água. Água correndo em um bebedouro para os cavalos. Água limpa e fresca que brilhava sob o sol. Eles subiram os degraus da casa grande e Raul abriu a porta, fazendo sinal para que ela entrasse. O interior era fresco e escuro depois do calor lá fora. Irene piscou, deixando os olhos se acostumarem. A sala era grande, com móveis de madeira escura, cortinas nas janelas, um sofá de couro, uma mesa enorme. Havia quadros nas paredes e um lustre pendurado no teto. Era mais bonito que qualquer lugar em que Irene tinha estado na vida. Senta ali, disse Raul, apontando para uma cadeira perto da mesa. Irene sentou-se na beira, com medo de sujar o assento. Raul desapareceu por uma porta e voltou segundos depois com uma caneca de barro cheia de água e um prato com pão e queijo. Ele colocou tudo na frente dela. Come devagar. Se você comer rápido demais depois de tanto tempo sem comida, vai passar mal. Irene olhou para aquela comida como se fosse ouro. Com as mãos tremendo, ela pegou a caneca e bebeu. A água era a coisa mais deliciosa que ela já tinha provado. Fresca, limpa, perfeita. Ela bebeu tudo de uma vez, sentindo a água descer pela garganta seca e aliviar a queimação. Então pegou um pedaço de pão. Era macio, feito há pouco tempo, ainda morno. Ela mordeu e o sabor explodiu em sua boca. Lágrimas correram pelo seu rosto enquanto ela comia, mastigando devagar como Raul tinha mandado, embora cada fibra do seu corpo quisesse devorar tudo de uma vez. O queijo era salgado e cremoso. Ela nunca tinha comido queijo tão bom. Na verdade, fazia tanto tempo que não comia queijo que tinha até esquecido o gosto. Raul ficou ali parado, observando em silêncio. Não havia pena nos seus olhos, mas havia algo. Compreensão, talvez, ou memória. Como se ele também já tivesse conhecido aquela fome um dia, há muito tempo atrás. Se você está acompanhando essa história até aqui e ela está tocando seu coração, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Lá fora, ouviram o barulho da carroça sendo preparada. Raul foi até a janela e olhou. Está pronto. Vamos. Irene se levantou, ainda segurando um pedaço de pão na mão. Posso levar isso para as crianças? Ela perguntou baixinho. Raul olhou para ela e algo passou por seu rosto. Algo que poderia ser respeito. Pode. E pega mais. Joaquim, bota um cesto com comida na carroça! Ele gritou pela janela. O trabalhador acenou o que tinha ouvido. Eles saíram da casa e foram até onde a carroça esperava. Era uma carroça grande, de madeira boa, puxada por 2 cavalos fortes e bem cuidados. Raul ajudou Irene a subir e depois montou em seu próprio cavalo, um animal preto como carvão com olhos inteligentes. Joaquim, você dirige. Eu vou na frente. Ele olhou para Irene. Mostra o caminho. Irene apontou na direção que tinha vindo. Por ali, senhor, seguindo sempre reto. A pequena comitiva se pôs em movimento. A carroça balançava no caminho de terra, enquanto os cavalos trotavam.
Irene se segurava com as duas mãos, o coração disparado. Ela estava voltando. Estava voltando com ajuda. Seus filhos iam viver. Eles iam ter comida, água, um lugar decente para ficar. Ela não conseguia processar direito. Ainda parecia um sonho impossível que de alguma forma tinha se tornado real. Ela olhou para as costas de Raul, montado no cavalo à frente, a figura imponente contra o céu azul. Quem era aquele homem? Por que ele tinha concordado? Ele não a conhecia, não conhecia suas crianças, não devia nada a ela. Por que então? Ela não tinha respostas. Mas naquele momento, enquanto a carroça avançava pela estrada poeirenta de volta para casa, Irene não ligava para as razões. Só agradecia a Deus por ter colocado aquele homem em seu caminho. Por ter dado a ela uma última chance quando ela não tinha mais nada. As lágrimas continuavam correndo pelo seu rosto, mas agora eram lágrimas de gratidão, de esperança, de alívio. Seus bebês iam viver, iam ter futuro, e de alguma forma ela também tinha ganhado uma nova chance de ser mãe de verdade para eles. O caminho de volta pareceu ao mesmo tempo mais rápido e mais longo. Irene não tirava os olhos da estrada, ansiosa para chegar, apavorada com o que poderiam encontrar. E se algo tivesse acontecido enquanto ela estava fora? E se Jonas tinha desmaiado de novo? E se Alice tinha piorado? E se Bento? Ela não conseguia nem completar o pensamento. Suas mãos apertavam a madeira da carroça com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Quando finalmente a casinha miserável apareceu ao longe, Irene sentiu o coração disparar. "É ali, senhor! Ali!" Raul olhou na direção que ela apontava e pela primeira vez desde que tinham saído da fazenda, sua expressão mudou. Ele viu a construção caindo aos pedaços, o telhado torto, as paredes rachadas, o terreno ao redor completamente seco e morto. Não havia nada ali, nenhum sinal de vida, nenhuma plantação, nenhum animal. Apenas desolação pura. A carroça parou em frente à casa e Irene saltou antes mesmo que parasse completamente, quase caindo no chão de tanta pressa. Ela correu para a porta, o coração na boca. "Jonas, Alice, Bento, mãe voltou!" Ela empurrou a porta que rangeu nos gonzos enferrujados e entrou. A casa estava escura e silenciosa. Silenciosa demais. Por um segundo aterrorizante, Irene pensou o pior. Mas então viu movimento no canto onde tinha deixado as crianças. Jonas estava sentado, abraçando os dois irmãos mais novos contra o peito. Quando viu a mãe, seus olhos se encheram de lágrimas. "Mãe, pensei que não ia voltar." A voz dele era tão fraca que mal se ouvia. Alice estava deitada nos braços do irmão, os olhos fechados, a respiração superficial. E Bento estava completamente imóvel. Só os olhos se movendo levemente quando Irene se aproximou. Meus filhos, meus filhos!" Irene caiu de joelhos ao lado deles, puxando todos para um abraço desesperado. "Mãe, está aqui. Mãe voltou e trouxe ajuda. Vocês vão ficar bem, vão ter comida, água, tudo." Ela beijava os rostos magros, as testas quentes, as mãozinhas frias. Jonas começou a chorar. Um choro silencioso, de puro alívio. Alice abriu os olhos devagar e murmurou algo que Irene não conseguiu entender. Raul apareceu na porta, tendo que abaixar a cabeça para entrar. Ele parou ali, olhando para a cena. As 4 pessoas abraçadas no chão sujo, cercadas por nada além de miséria. Ele viu a parede descascada, o chão rachado, as roupas que mais pareciam trapos. Viu os ossos aparecendo sob a pele das crianças. Viu os olhos fundos, os lábios rachados, o desespero marcado em cada detalhe daquele lugar esquecido por Deus e pelos homens. E naquele momento, Raul Tavares entendeu que aquela mulher não tinha exagerado nada. Se alguma coisa, ela tinha minimizado. Aquelas crianças realmente estavam à beira da morte, mais alguns dias, e seria tarde demais. Ele sentiu algo apertar em seu peito,
algo que não sentia há anos: raiva. Raiva de um mundo que deixava crianças morrerem de fome. Raiva de uma terra cruel que tirava tudo das pessoas. Raiva de si mesmo por ter tanto quando outros não tinham nada. Joaquim, traz o cesto de comida, ele ordenou, a voz mais dura do que pretendia. O trabalhador correu para buscar. Raul entrou na casa e se ajoelhou ao lado da família. Ele olhou para cada criança, avaliando o estado delas com olhos experientes. Jonas o encarou com medo e desconfiança. Alice estava fraca demais para sequer reagir. E Bento tinha aquele olhar vazio de quem já está indo embora deste mundo. Essas crianças precisam de água primeiro, disse Raul. Comida pode esperar um pouco, mas água não. Ele pegou sua própria cantil do cinto e a ofereceu a Jonas. Bebe devagar, menino. Pouco de cada vez. Jonas pegou a cantil com mãos trêmulas e bebeu alguns goles. A água desceu por sua garganta e ele tossiu, mas continuou bebendo aos poucos. Raul então ofereceu a Alice, ajudando-a a erguer a cabeça. A menina bebeu quase sem consciência, a água escorrendo pelos cantos da boca. E finalmente ele chegou até Bento. O menino estava tão fraco que não conseguia nem engolir direito. Raul molhou os dedos na água e passou nos lábios rachados do pequeno, deixando a umidade penetrar devagar. Fez isso várias vezes, com uma paciência surpreendente para um homem conhecido por ser duro. Joaquim chegou com o cesto e Raul pegou um pedaço pequeno de pão, molhou na água até ficar macio e ofereceu a Bento. O menino abriu a boca instintivamente e Raul colocou o pedacinho ali, esperando que ele mastigasse e engolisse antes de dar mais. Irene observava tudo com lágrimas rolando sem parar pelo rosto. Ver aquele homem poderoso, ajoelhado no chão sujo da sua casa, alimentando seu filho menor com uma delicadeza que ela nunca imaginaria, era demais para ela processar. Quem era Raul Tavares? O que havia no coração dele que o fazia agir assim? Ela tinha ouvido tantas histórias sobre ele ser frio, calculista, sem coração. Mas o homem que ela via ali era completamente diferente. Devagar, com paciência infinita, Raul ajudou as 3 crianças a comerem um pouco. Não muito, apenas o suficiente para reacender a chama da vida dentro deles, sem sobrecarregar corpos acostumados à fome. Ele explicava cada passo para Irene. Quando a pessoa fica muito tempo sem comer, não pode encher o estômago de uma vez. Tem que ir devagar, senão o corpo não aguenta e pode até matar. Irene anotava cada palavra na memória, agradecida por ter alguém que sabia o que fazer. Quando Raul achou que era suficiente, ele se levantou. Vamos levar eles para a fazenda agora. Quanto mais tempo perdermos aqui, pior. Irene concordou. Ela começou a juntar as poucas coisas que tinha de valor. A Bíblia velha que tinha sido de sua avó. A foto do casamento, amarelada e manchada. Um cavalinho de madeira que José tinha esculpido para Jonas. Um vestidinho que tinha sido de Alice quando bebê e que ela guardava como lembrança. Um cobertor que, apesar de velho e remendado, tinha sido feito por sua mãe. Não era muito, mas era tudo o que restava da vida dela antes do abismo. Raul pegou Bento no colo com cuidado, como se carregasse algo muito frágil. Joaquim ajudou Jonas a caminhar até a carroça. Irene carregou Alice, tão leve que parecia não pesar nada. Eles acomodaram as crianças na carroça, enroladas em cobertores limpos que Joaquim tinha trazido. Irene subiu junto, puxando os filhos para perto de si, protegendo-os com o próprio corpo. Antes de partir, Irene olhou uma última vez para a casinha miserável que tinha sido seu lar. Ali, ela tinha sido feliz com José. Ali, seus filhos tinham nascido. Ali, ela tinha vivido sonhos e esperanças. Mas ali, também tinha conhecido o pior sofrimento da sua vida. E agora, estava deixando tudo para trás, partindo rumo a um futuro incerto nas mãos de um estranho. Era aterrorizante e libertador
ao mesmo tempo. A viagem de volta até a fazenda Santa Cruz foi feita em silêncio. Raul seguia na frente em seu cavalo preto, olhando sempre para frente, mas de vez em quando virando-se para verificar como estavam na carroça. Joaquim guiava com cuidado, evitando os buracos maiores na estrada para não sacudir demais as crianças. Irene ia atrás, sentada no assoalho da carroça, com os 3 filhos aconchegados contra ela, cantarolando baixinho canções de ninar que sua própria mãe costumava cantar. Jonas estava acordado, olhando ao redor com olhos curiosos apesar da fraqueza. Alice dormia inquieta, tremendo mesmo com o calor. E Bento tinha finalmente fechado os olhos, a respiração um pouco mais regular, depois de ter bebido água e comido alguma coisa. Irene acariciava os cabelos de cada um, sussurrando promessas de que tudo ia ficar bem, que eles estavam salvos, que nunca mais passariam fome. Quando finalmente avistaram a fazenda Santa Cruz no horizonte, Jonas arregalou os olhos. "Mãe, olha o tamanho daquele lugar", ele sussurrou com admiração. Mesmo fraco e doente, ele ainda era uma criança capaz de se maravilhar. Irene sorriu, a primeira vez que sorria de verdade em meses. "É, meu filho, é ali que vamos ficar agora." Jonas olhou para ela, a testa franzida. "Para sempre?" Irene não sabia responder. Ela não sabia quais eram os planos de Raul Tavares. Não sabia se era temporário ou permanente. Só sabia que, por enquanto, seus filhos teriam comida e água. E isso já era mais do que ela ousava sonhar há semanas. A carroça passou pela porteira principal e entrou na propriedade. Os trabalhadores pararam o que estavam fazendo para observar. Não era comum o patrão sair e voltar com uma mulher faminta e 3 crianças quase mortas. Os cochichos começaram imediatamente, mas ninguém se atreveu a perguntar nada diretamente. Raul Tavares não era homem que aceitava interferência nos seus negócios. Raul desmontou e foi até a carroça. "Leva eles para casa", ele disse a Joaquim. Então, olhou para uma mulher mais velha que tinha saído apressada da casa grande, limpando as mãos no avental. "Dona Teresa, prepara o quarto dos fundos. Essas crianças vão precisar de cama, cobertores limpos e mais comida. E manda alguém buscar água quente para banho." A mulher, que devia ser a governanta, olhou surpresa para a carroça, mas não fez perguntas. Apenas acenou e voltou correndo para dentro. Irene desceu da carroça com Alice nos braços. Raul pegou Bento novamente e Joaquim ajudou Jonas a descer. Eles entraram na casa grande e Irene sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. Tudo ali era limpo, organizado, bonito. O chão era de tábuas largas e polidas. As paredes eram pintadas de branco. Havia móveis de verdade, não apenas caixotes e tábuas improvisadas. Tinha luz entrando pelas janelas grandes. Tinha o cheiro de comida sendo preparada na cozinha. Tinha vida. Dona Teresa os guiou por um corredor até um quarto nos fundos da casa. Era um quarto simples, mas para Irene parecia um palácio. Tinha 2 camas de verdade, com colchões grossos e cobertores limpos. Tinha uma cômoda de madeira com uma bacia e um jarro. Tinha uma janela que dava para o pasto onde os cavalos corriam livres. E tinha espaço suficiente para respirar sem esbarrar nas paredes. "Deita as crianças aqui", disse Dona Teresa, puxando as cobertas de uma das camas. Irene colocou Alice cuidadosamente sobre o colchão macio. A menina afundou na maciez com um suspiro pequeno. Raul deitou Bento ao lado da irmã, e Jonas subiu sozinho, suas perninhas mal alcançando a cama de tão alta. Os 3 ficaram ali deitados, olhando para o teto branco como se estivessem vendo o céu pela primeira vez. Dona Teresa trouxe mais água e ajudou Irene a dar de beber às crianças. Trouxe também mais comida, caldo de galinha morno, com pedacinhos de batata e cenoura. O cheiro fez o estômago de Irene roncar, mas ela só pensava em alimentar os filhos. Colher por colher, ela alimentou cada um deles, soprando o caldo para esfriar, limpando os cantinhos das bocas,
sussurrando palavras de encorajamento. Mais uma colherada, meu amor. Vai te deixar forte. Isso, muito bem. Raul observava de pé junto à porta. Via uma mãe devotada cuidando dos filhos, mesmo estando ela própria à beira do colapso. Dona Teresa se aproximou dele e sussurrou. Patrão, essa mulher também precisa de cuidados. Ela está pele e osso. Raul acenou. Eu sei. Quando ela terminar de alimentar as crianças, dá comida para ela também. E prepara outro quarto. Dona Teresa arregalou os olhos. Outro quarto, patrão? Eles não vão ficar todos juntos? Raul balançou a cabeça. Ela precisa descansar de verdade. As crianças vão ficar bem aqui e ela dorme no quarto ao lado. Assim, se precisarem dela durante a noite, ela ouve. A governanta não questionou. Apenas obedeceu. Ela tocou o ombro de Irene suavemente. Minha filha, quando terminar aí, vem comigo. Vou te dar comida e você precisa tomar um banho. Depois pode descansar. Irene olhou para ela com gratidão. Eu não sei nem como agradecer. Dona Teresa sorriu, um sorriso caloroso e materno. Não precisa agradecer nada, querida. Só cuida dessas crianças e deixa o resto com a gente. Quando as crianças finalmente dormiram, barrigas cheias pela primeira vez em semanas, respirações mais calmas e rostos menos tensos, Irene permitiu-se ser cuidada. Dona Teresa a levou para uma área nos fundos, onde havia uma grande banheira de metal. Ela encheu com água morna, adicionou sabão que cheirava a flores e deixou Irene sozinha. Irene tirou suas roupas imundas e entrou na água. O calor envolveu seu corpo machucado e ela não conseguiu conter um gemido de alívio. A água ficou suja imediatamente com toda a poeira e suor acumulados. Ela se esfregou com o sabão, lavando cada centímetro de pele, sentindo a sujeira sair e a humanidade voltar. Lavou os cabelos embaraçados, desembaraçando os nós com paciência. E enquanto fazia isso, chorou. Chorou todo o medo que tinha segurado. Chorou todo o desespero. Chorou de alívio. Chorou de gratidão. Quando saiu da banheira, encontrou roupas limpas deixadas para ela. Um vestido simples de algodão azul claro, uma anágua e até roupas íntimas novas. Tudo simples, mas limpo e inteiro. Ela se vestiu sentindo-se humana pela primeira vez em meses. Dona Teresa voltou e a levou até a cozinha, onde um prato fumegante esperava na mesa. Arroz, feijão, carne ensopada, legumes, uma refeição completa. Irene comeu devagar, saboreando cada garfada, deixando seu corpo se lembrar do que era estar nutrido. Você está acompanhando essa história? Então me conta aqui nos comentários. Você faria o que o fazendeiro Raul fez? Ajudaria uma família em desespero assim? Quero muito saber sua opinião sincera. Quando terminou, Dona Teresa a levou para o quarto ao lado de onde as crianças dormiam. Era menor, mas aconchegante. Tinha uma cama de solteiro com lençóis brancos, um travesseiro macio e uma janela por onde entrava a brisa suave da noite. Irene deitou-se naquela cama e afundou no colchão com um suspiro profundo. Ela não lembrava a última vez que tinha dormido em uma cama de verdade. Não lembrava da última vez que tinha se sentido limpa. Não lembrava da última vez que tinha fechado os olhos sem medo do que o amanhã traria. Os dias que se seguiram foram uma transformação tão profunda que Irene muitas vezes achava que estava sonhando e ia acordar de volta ao pesadelo. Mas todas as manhãs, quando abria os olhos, ainda estava ali. Na fazenda Santa Cruz, em um quarto limpo, com seus filhos seguros e alimentados no cômodo ao lado, e todas as manhãs ela agradecia a Deus por aquele milagre. As crianças se recuperavam devagar, mas consistentemente. Jonas foi o primeiro a ganhar forças. No terceiro dia, já conseguia andar sozinho sem tonturas. No quinto dia, estava explorando a fazenda com olhos curiosos, fazendo 1000 perguntas sobre os cavalos, o gado, as plantações. Raul o observava às vezes, e Irene notava um brilho diferente nos olhos dele quando via o menino correndo pelo pasto. Ali se demorou um pouco mais.
A tosse persistia e ela tinha febres durante a noite. Dona Teresa preparava chás de ervas e compressas frias, sentando-se ao lado da cama da menina nas madrugadas difíceis. Irene ficava acordada também, segurando a mãozinha quente de Alice, rezando para que a febre passasse. E passava. Aos poucos, Alice começou a sorrir de novo, a falar, a pedir para ouvir histórias. A vida voltava para aqueles olhos que tinham estado tão apagados. Bento era o que mais preocupava. O pequeno tinha ficado fraco demais por muito tempo. Ele comia, mas pouco, dormia muito, não brincava. Ficava quieto no colo de Irene, apenas olhando ao redor com aqueles olhos enormes. Irene cantava para ele, contava histórias, fazia cócegas tentando arrancar risadas. Mas Bento permanecia sério e silencioso, como se uma parte dele ainda estivesse presa naquele lugar escuro onde quase tinha morrido. Foi Raul quem conseguiu o primeiro sorriso de Bento. Era tarde da tarde e Irene estava na varanda da frente com o menino no colo. Raul chegou do trabalho no campo suado e cansado e parou para cumprimentá-los. Ele olhou para Bento e de repente tirou o chapéu da cabeça e o colocou na cabeça do menino. O chapéu era enorme, caindo sobre os olhos de Bento e cobrindo metade do rostinho. E então aconteceu. Bento sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. E deu uma risadinha baixinha. Irene sentiu o coração derreter. Ela olhou para Raul com lágrimas nos olhos e ele deu um meio sorriso, algo raro de se ver. Ele gostou do chapéu, disse Raul simplesmente. Pode ficar com ele, eu tenho outros. Bento segurou o chapéu com as mãozinhas e, a partir daquele dia, não quis mais largá-lo. Usava o chapéu enorme do fazendeiro para dormir, para comer, para tudo. E cada vez que Raul passava, o menino apontava para o próprio chapéu com orgulho, e Raul acenava, aprovando. Enquanto isso, Irene tentava encontrar seu lugar naquela nova realidade. Ela não era hóspede, isso estava claro, mas também não sabia exatamente o que era. Raul não tinha falado sobre pagamento, sobre trabalho, sobre quanto tempo eles podiam ficar. E ela tinha medo de perguntar, medo de quebrar o encanto, medo de que ele mudasse de ideia e os mandasse embora. Mas ela não conseguia ficar parada sem fazer nada. Começou ajudando Dona Teresa na cozinha. Descascava legumes, lavava louça, varria o chão. A governanta tentou protestar no início. Você é convidada aqui, não precisa trabalhar. Mas Irene insistiu. Eu não consigo ficar de braços cruzados recebendo sem dar nada em troca. Deixa eu ajudar, por favor. Dona Teresa acabou aceitando, e as duas mulheres desenvolveram uma rotina confortável juntas. Irene também começou a cuidar das roupas. Lavava, passava, consertava rasgos. Descobriu que tinha jeito para a costura e começou a fazer remendos tão bem feitos que mal se notavam. Raul percebeu quando uma de suas camisas favoritas, que tinha um rasgo grande na manga, voltou do varal perfeitamente consertada. Ele procurou Irene naquela noite, encontrando-a na varanda depois que as crianças dormiram. Foi você quem consertou minha camisa? Ele perguntou a voz neutra. Irene ficou nervosa imediatamente. Foi sim, senhor. Desculpa se não ficou bom. Eu posso fazer de novo se o senhor quiser. Raul balançou a cabeça. Ficou perfeito. Melhor que novo, na verdade. Ele fez uma pausa. Você é boa nisso. Irene relaxou um pouco. Minha mãe me ensinou. Ela dizia que uma mulher que sabe costurar bem nunca passa necessidade. A ironia daquelas palavras pesou no ar entre eles. Raul se sentou em uma das cadeiras da varanda e Irene ficou onde estava, em pé, encostada na parede. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o som dos grilos e do vento na relva. Então, Raul falou, a voz mais baixa. Você nunca me perguntou por quê. Irene olhou para ele confusa. Por que o quê, senhor? Por que eu trouxe você e suas crianças para cá? Por que eu ajudei? A maioria das pessoas teria perguntado logo no primeiro dia. Irene pensou antes de responder.
Eu tinha medo da resposta, ela admitiu. Medo que, se eu perguntasse, o senhor lembraria que não precisa nos ter aqui e mandaria a gente embora. Raul soltou um som que poderia ser uma risada amarga. Eu não vou mandar vocês embora. Ele olhou para o horizonte escuro. Eu não contei para você, mas eu já passei fome também. Quando era criança, meu pai morreu e minha mãe ficou sozinha com 4 filhos pequenos. Passamos anos comendo uma vez por dia quando tinha sorte, dormindo amontoados para não morrer de frio, trabalhando desde sol até sol para juntar centavos. Ele fez uma pausa longa. 2 dos meus irmãos não sobreviveram. Morreram de febre e fome. Eu tinha 8 anos quando o mais novo morreu. Jurei naquele dia que, se eu algum dia tivesse condições, nunca ia deixar uma criança passar pelo que a gente passou. Irene sentiu o peito apertar. Ela nunca tinha imaginado que aquele homem duro e poderoso carregava uma dor assim. Eu sinto muito, senhor, ela sussurrou. Raul deu de ombros. Foi há muito tempo, mas a dor não passa, só aprende a conviver com ela. Ele se levantou. Você e suas crianças podem ficar aqui quanto tempo precisarem. Vocês têm casa aqui. E se você quiser trabalhar, tem serviço de sobra. Mas não porque você deve alguma coisa. Porque você quer. Entendeu? Irene sentiu lágrimas subirem, mas forçou-as para baixo. Entendi, senhor. E muito obrigada. Pela 1000ª vez. Muito obrigada. Raul acenou e entrou na casa. Irene ficou ali na varanda, olhando para as estrelas que brilhavam no céu limpo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu pensar no futuro. Não com medo, mas com esperança. Seus filhos teriam educação aqui, teriam comida todos os dias, teriam chance de crescer fortes e saudáveis. E ela teria a oportunidade de reconstruir sua vida, de ser mais que uma viúva desesperada. De ser uma pessoa com propósito novamente. Os meses foram passando e a rotina se estabeleceu. Jonas começou a seguir Raul pelos campos, aprendendo sobre o gado, sobre os cavalos, sobre como cuidar da terra. O menino tinha uma fome de conhecimento que impressionava o fazendeiro. Alice ajudava a Dona Teresa na cozinha e no jardim, onde a governanta cultivava ervas e flores. A menina tinha mãos delicadas e paciência para cuidar das plantas. E Bento, sempre com seu chapéu enorme, seguia a mãe para todos os lados, ajudando como podia, carregando coisinhas pequenas e se sentindo importante. Irene florescia também. O trabalho na fazenda a mantinha ocupada e lhe dava senso de propósito. Ela não só consertava roupas, mas começou a fazer peças novas. Vestidos para Alice, camisas para Jonas, até roupas para os outros trabalhadores que pagavam por seus serviços. Pela primeira vez em anos, ela tinha dinheiro próprio. Não muito, mas era dela. Ganho com seu trabalho e habilidade. A dignidade que ela pensava ter perdido para sempre estava voltando. E havia algo mais. Algo que ela mal ousava admitir para si mesma. Sua relação com Raul estava mudando. Não era mais apenas gratidão. Havia respeito mútuo. Havia conversas longas nas noites na varanda. Havia olhares que duravam 1 segundo mais do que deviam. Havia pequenos gestos de cuidado de ambos os lados. Raul, que trazia flores do campo para a mesa de jantar. Irene, que sempre deixava café fresco pronto quando ele voltava do trabalho. Pequenas coisas, mas significativas. O outono chegou trazendo um frescor bem-vindo depois de meses de calor escaldante. As árvores ao redor da fazenda começaram a mudar de cor, pintando a paisagem com tons de dourado e vermelho. Tinha sido quase 1 ano desde que Irene e seus filhos tinham chegado à fazenda Santa Cruz. 1 ano de transformação completa, 1 ano de cura, 1 ano de reconstrução. Jonas agora tinha 11 anos e estava irreconhecível. Forte, saudável, com músculos definidos de tanto trabalhar ao lado de Raul. Ele tinha se tornado como uma sombra do fazendeiro, aprendendo tudo o que podia sobre como administrar a propriedade.
Raul era paciente com o menino, ensinando não apenas o trabalho braçal, mas também os números, as contas, as decisões que um dono de terra precisava tomar. Havia dias em que Irene olhava para o filho e via um homem começando a se formar, onde antes havia uma criança faminta e sem esperança. Alice tinha florescido em uma menina alegre e tagarela. Seus 8 anos eram cheios de risos e brincadeiras. Ela corria pela fazenda como se fosse dona do lugar, conversando com os animais, ajudando na cozinha, cuidando do jardim com dedicação de gente grande. A tosse que tanto tinha preocupado no início havia sumido completamente. Suas bochechas eram rosadas, seus olhos brilhantes. Era uma criança saudável, feliz, cheia de vida. E Bento, o pequeno Bento que tinha estado tão perto da morte, era agora um menino de 4 anos gorducho e travesso. Ele seguia Raul como um cachorrinho fiel, sempre com aquele chapéu enorme na cabeça, imitando tudo que o fazendeiro fazia. Raul tinha uma paciência especial com o pequeno, deixando-o ajudar nas tarefas, fazendo questão de dar atenção ao menino todos os dias. A conexão entre eles era visível e tocante. Irene estava na varanda naquela tarde de outono, costurando um vestido novo para Alice, quando Raul chegou do campo mais cedo que o normal. Ele vinha a cavalo, e ao lado dele, também montado, vinha Jonas. Os dois conversavam animadamente, e Irene sorriu vendo a cena. Seu filho parecia tão feliz, tão confiante. Era tudo que ela sempre tinha desejado para ele. Raul desmontou e subiu os degraus da varanda. Jonas foi cuidar dos cavalos. Raul tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos. "Posso sentar?" ele perguntou. Irene fez um gesto convidativo. "Claro. Quer que eu busque café?" Raul balançou a cabeça. "Não, preciso conversar com você." O tom sério fez Irene parar de costurar. Seu coração disparou. Será que tinha feito algo errado? Será que estava na hora de ir embora? Depois de um ano inteiro, tinha se acostumado demais com aquela vida. A ideia de perder tudo de novo era aterrorizante. Raul sentou-se na cadeira ao lado dela e ficou olhando para o horizonte por um momento. Então, começou a falar, a voz baixa e cuidadosa. "Irene, esse ano que você e suas crianças passaram aqui, mudou muita coisa." Ele fez uma pausa. "Mudou essa fazenda. Mudou a rotina. Mudou eu também." Ele virou-se para olhá-la. "Eu estava sozinho aqui há tanto tempo que tinha esquecido como era ter uma casa que parece um lar. Ter crianças correndo e rindo. Ter alguém para conversar no final do dia. Ter uma razão para voltar para casa além de dormir." Irene ouvia em silêncio, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Raul continuou. "Eu admiro você, Irene. Admiro sua força. Admiro como você cuida dos seus filhos. Admiro como você reconstruiu sua vida, mesmo quando tudo parecia perdido. Admiro como você trabalha duro, mas nunca perde a gentileza. Admiro..." Ele parou, procurando as palavras. "Admiro quem você é." Ele respirou fundo. "Eu não sou bom com palavras bonitas. Nunca fui. Mas eu preciso te perguntar uma coisa." Ele pegou a mão dela, aquela mão pequena e calejada de tanto trabalhar, e segurou com cuidado. "Você ficaria aqui? Não como hóspede, não como empregada, mas como minha esposa. Você se casaria comigo?" O mundo parou. Irene olhou para aquele homem que tinha salvado sua vida e a vida dos seus filhos. Aquele homem que tinha se mostrado muito mais do que aparentava ser. Aquele homem que tinha um coração enorme, escondido sob uma aparência dura. E ela percebeu que em algum momento durante aquele ano, sem perceber direito quando ou como, ela tinha se apaixonado por ele. "Eu sei que você ainda ama seu primeiro marido." Raul continuou quando ela não respondeu imediatamente. "E eu respeito isso. Não estou pedindo que você esqueça ele.
Só estou pedindo que você me deixe cuidar de você e das suas crianças. Que me deixe ser uma família de verdade com vocês. Não por obrigação ou gratidão, mas porque eu quero. Porque eu me apeguei a vocês de um jeito que não esperava. Irene sentiu lágrimas rolarem pelo rosto. Mas eram lágrimas boas. Ela apertou a mão dele de volta. Raul, ela disse, sua voz tremendo de emoção. Você nos deu tudo. Comida quando estávamos morrendo de fome. Casa quando não tínhamos para onde ir. Esperança quando achávamos que não sobrava nenhuma. Você cuidou dos meus filhos como se fossem seus. Você me tratou com respeito e dignidade quando eu estava no fundo do poço. Como eu poderia não me apaixonar por um homem assim? Os olhos de Raul se arregalaram. Você está dizendo que sim? Irene sorriu, um sorriso grande e verdadeiro. Estou dizendo que sim, 1000 vezes sim. Raul puxou-a para um abraço forte. Eles ficaram assim por um longo momento, abraçados na varanda, enquanto o sol começava a se pôr pintando o céu de laranja e rosa. 2 sobreviventes que tinham encontrado um ao outro. 2 almas machucadas que tinham se curado juntas. Quando se separaram, Irene viu Jonas parado perto dos estábulos, observando. O menino tinha um sorriso enorme no rosto. Alice apareceu correndo da cozinha, seguida por Bento com seu chapéu enorme. Mãe! Mãe! Alice gritou. Dona Teresa disse que vai ter festa. Irene olhou surpresa para Raul. Ele deu um sorriso meio sem jeito. Eu já tinha conversado com as crianças antes. Queria ter a aprovação delas também. Afinal, não era só você que eu estava pedindo em casamento. Era toda a família. As crianças subiram correndo na varanda e se jogaram nos braços de Irene e Raul, todos abraçados em uma confusão alegre. Jonas perguntou com uma voz que tentava soar casual, mas não conseguia esconder a esperança. Então, posso chamar o senhor de pai agora? Raul sentiu um nó na garganta. Ele olhou para aquele menino que tinha se tornado como um filho para ele. Pode, Jonas. Seria uma honra. Bento puxou a manga de Raul. Eu também vou chamar você de pai. Raul pegou o pequeno no colo, chapéu enorme e tudo. Claro que vai, meu filho. Claro que vai. O casamento aconteceu 1 mês depois. Simples, mas bonito, na pequena igreja da cidade. Todos os trabalhadores da fazenda vieram, e Dona Teresa chorou mais que todo mundo junto. Jonas, Alice e Bento foram as crianças mais orgulhosas do mundo, vendo sua mãe casar-se com o homem que os tinha salvado. E assim, aquela família que tinha nascido do desespero e da bondade, começou uma nova vida juntos. Não era perfeito. Tinham dias difíceis como qualquer família tem, mas tinham algo que muitas famílias não têm: gratidão profunda uns pelos outros e consciência do valor de estarem juntos. Irene nunca esqueceu os dias escuros de fome e desespero. E justamente por não esquecer, ela valorizava cada refeição à mesa farta, cada noite dormida em cama confortável, cada risada dos filhos, cada abraço de Raul. Anos depois, quando seus filhos já tinham crescido e formado suas próprias famílias, quando netos corriam pelos mesmos campos onde Jonas tinha aprendido a trabalhar, Irene e Raul ainda sentavam na varanda todas as noites. E ele pegava sua mão, aquela mesma mão que tinha segurado na primeira vez que ela veio implorar por ajuda, e agradecia baixinho por ela ter tido a coragem de bater na porteira dele naquele dia distante. E ela agradecia por ele ter tido o coração grande o suficiente para abrir aquela porteira e deixá-los entrar. Não apenas na fazenda, mas em sua vida, em seu coração, para sempre. Se você está sempre por aqui e essas histórias já fazem parte do seu dia, venha ser membro do canal. Você vai ter acesso antecipado aos vídeos, além de outros benefícios especiais. É nossa forma de agradecer quem caminha com a gente. E assim, terminamos mais uma história que nos faz acreditar que ainda existe bondade no mundo.
Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui nos comentários, essa história te tocou de alguma forma? Te fez lembrar de algo na sua vida? Compartilha com a gente porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Você é muito importante. Até o nosso próximo encontro.